Fala, galera do Troca o Disco, tô com vocês aqui em mais uma sexta-feira, mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta aí. E é isso aí, hoje eu tô começando esse programa acompanhada. Estou aqui com o meu amigo, pastor, teólogo, que mais que eu posso chamar assim? Tá bom, amigo, já tá esse bom. cara aqui é fantástico, o Júnior, Sebastião Júnior, né? Vai aparecer na sua tela aqui, mas pra mim é Júnior, tá bom? Pra quem é íntimo, assim como eu, é Júnior. E hoje ele vem bater um papo aqui comigo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, tá? Tô feliz de verdade. Convidei ele porque é um cara muito especial e sei que ele fala das coisas com muito... além de ter base teórica, óbvio, mas com muito amor, de uma forma que você aí de casa vai entender, vai se identificar. É disso que o nosso programa precisa, beleza? A gente gosta de trocar o disco aqui sempre. Eu sempre trago gente inteligente igual você pra bater papo, pra conversar e falar um pouco com a galera. E hoje a gente vai falar sobre saúde, né? O nosso papo hoje é sobre saúde. Além do Júnior, nós vamos ter aí outros convidados também voltados à saúde. Só que é o seguinte, ó, vai aparecer na sua tela agora a definição de saúde de acordo com o dicionário, Júnior, que é a saúde. Tá aí pra vocês. Júnior, eu coloquei ali a definição de saúde pra galera de acordo com o dicionário, né? Porque, enfim, a gente tá falando de saúde aqui. O que a Tayla tá querendo falar com isso? Tá querendo saber da minha saúde? Eu tô querendo saber da saúde da galera de casa, sim. Mas não nesse sentido físico. A gente não veio aqui hoje pra bater papo sobre doenças, sobre o corona que tá acontecendo aí, né? A gente tá vendo esse vírus acontecendo, toda essa movimentação, essa paralisação, né, que a gente tá vivendo. Inclusive, é importante a gente já falar dos cuidados que a gente tem que ter com isso. Lave suas mãos sempre. Use álcool gel, que mais? Toque. Não toque. Vamos evitar a gente tá não querendo tocar agora para daqui a pouco tocar de novo. Mas enfim, a gente não quer, o foco do nosso programa hoje não é falar sobre essas doenças físicas, tá bom? Eu quero saber como tá aí a sua saúde emocional, como tá a saúde da sua mente, como tá a sua saúde social, a gente pode usar essa expressão, né, Júnior? Por isso que eu chamei o Júnior para abrir o programa comigo, para falar disso. Depois a gente vai estar batendo papo nos outros blocos sobre como cuidar, né, disso, os tratamentos que existem, os profissionais que existem, mas primeiro a gente quer entrar em foco sobre o que o ser não saudável causa no outro ou na gente mesmo, né? O quão prejudicial é a gente não ser saudável. Então já fica uma pergunta no ar para você aí de casa. Você se considera alguém saudável? Hoje, Júnior, usa muito essa expressão de ser tóxico. Você já viu esse negócio de Instagram? Já. Tá na moda, né? O que você tem pra falar disso? Você conhece muita gente tóxica? Eu lido com gente o tempo todo, né? É complicado. Primeiro aí, tudo bem, né? Agradeço estar aqui, pessoal, troca o disco. Obrigado pela generosidade, pelo carinho, pelos elogios. É sempre bom estar aqui. Então, conheço, porque eu lido com gente e elas são tóxicas e elas precisam melhorar. A gente precisa compreender o ser humano a partir de 4 perspectivas, né? O que forma o ser humano? Primeiro, ele é um ser humano, ele é biológico, ele carrega a vida, né? O ser vivente. Ele é um game psicológico, aí tem a ver com a alma, sim, com a psique, com o cuidado com o coração. O ser humano é um ser sociológico, que é a questão da vida social, né? Que até essa crise que a gente está vendo agora do coronavírus, como pode ser assim um pânico a gente perceber a nossa impossibilidade de se relacionar, porque há em nós uma necessidade de encontros, uma necessidade de afeto, uma necessidade de abraço, uma necessidade de como é difícil a gente não poder apertar a mão. Parece que isso é um entendimento até de uma falta de educação, né? Você chegar, você não abraçar, você não que é beijar. muito natural, né? Isso então, é um ser social, ele está pronto, ele está disposto a isso, né? É da gente. E é um ser espiritual. Então, a minha base para entender o ser humano, né? Eu entendo a partir da teologia, da Bíblia, então entendo a partir dessas 4 perspectivas. Um ser psicológico, um ser biológico, um ser sociológico e um ser espiritual. Sim.
Então, ser saudável tem a ver com a questão da gente se compreender e também se resolver nessas 4 áreas da vida. E isso não é uma tarefa tão simples, né? Simples? Não é nada simples, é muito difícil. Gente, eu brinquei aqui com o Júnior nessa expressão de tóxico porque hoje virou uma moda, né? Tipo, relacionamento tóxico, fulano é tóxico, enfim. E isso, e principalmente Instagram, né? A gente vive com rede social hoje em dia, é muito difícil quem não tem Instagram hoje. Então a gente ouve muito essa expressão. E acabou ficando meio banal, é muito fácil hoje chamar outro de tóxico. A gente tem que tomar cuidado até com isso, né? Com quem a gente tá chamando de tóxico. E eu acredito muito nisso, que a gente lida com essa... Vou usar uma expressão que eu nem sei se vai estar certa aqui, com essa toxina diariamente e às vezes até dentro de nós mesmos, né? Porque é muito fácil eu olhar pro outro e chamar ele de tóxico e não ver a minha toxina, o mal que eu também causo em algumas pessoas em diversas áreas. Por isso que a gente vai estar falando de tratamentos depois. Júnior, e o que você, com base bíblica, com base teórica, a gente pode voltar também para esse lado espiritual, o que faz uma pessoa hoje não ser saudável? O que acontece na vida da pessoa hoje pra gente, enfim, pra gente, tô dizendo por mim mesma agora, pra eu olhar pra mim e falar assim, nossa, eu não sou saudável em determinada área, em determinado assunto, enfim. O que acontece com o ser humano pra ele não ser saudável? Tem alguma explicação pra isso? Sim, eu acredito que nós temos um processo que aconteceu que a gente chama tragicidade da queda, que é um rompimento de uma relação onde tudo era harmônico, tudo era perfeito, tudo estava bem estabelecido. E a partir dessa tragédia da queda, né, partindo do princípio da criação e tendo base a nossa, que tudo que existe provém de um Deus criador, né, Ele é o criador de todas as coisas. Então essa separação, esse rompimento de uma relação, o que acontece aqui é um quebrar de uma relação que vai também rompendo as relações humanas. Então, quando você fala de um ser humano tóxico, você está falando de uma relação que ela não é saudável a partir de um princípio que depois o próprio Cristo vai definir como uma relação de amor. Quando ele vai nos dizer que as coisas serão resolvidas a partir da compreensão de um ser humano que vai amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então essa falta de compreensão desse amor perfeito e profundo que deve ser uma relação desenvolvida com o próprio Deus e à medida que eu vou compreendendo a mim mesmo a partir de um olhar de Deus, um olhar amoroso, carregado de graça e de perdão, isso faz com que também eu consiga, a partir daquilo que eu recebi, eu consigo doar isso, eu consigo entregar isso para quem está à minha volta. Então, é uma saúde que é gerada de um ser perfeito, diante da minha imperfeição, da minha incapacidade. Um ser totalmente capaz, totalmente perfeito, totalmente absoluto. E ele, na sua forma de amar, na sua forma de se relacionar, a partir dele, ele entra no meu mundo, ele invade, né? O Filho de Deus fez carne, habitou entre nós, entrou na nossa imperfeição. Sim. E ele vai construindo, a partir disso, um ser humano que vai compreendendo a si mesmo a partir do amor que vai recebendo. E os olhos vão se abrindo. Então eu conheço um Deus de amor que me faz me conhecer. E aí, aquilo que eu recebi, eu começo a dar. Eu começo a passar. Então a saúde nossa está nessa relação que transcende essa compreensão aqui. É um mistério. Né? Essa coisa que eu não consigo entender, que eu não consigo explicar. Mas a partir de um caminhar teológico e bíblico, ela é resultado de uma relação com o ser perfeito. É dali que vem toda a perfeição, toda a saúde necessária para que eu possa me relacionar bem. Eu não posso buscar saúde a partir de uma realidade doentia. Eu não posso buscar saúde a partir de uma realidade que não está totalmente curada. Eu só posso receber saúde a partir daquele que tem todo o dom perfeito. O que vem dele é um objeto de cura. Ele até mesmo tem uma passagem bíblica muito bonita, que ele vai usar uma geografia chamada Gileade, que é um ambiente de cura dentro da geografia do povo hebreu, e ele diz que há remédio nesse lugar e há médico nesse lugar.
E ele está dizendo que esse remédio e parte dele, e esse médico nesse ambiente de cura é ele mesmo. Então, dentro das nossas realidades doentias, das construções familiares doentias, de relações rompidas, de um coração doentio, de uma alma adoecida, existe um médico em Gileade e há uma cura em Gileade. Há um bálsamo. Tem uma canção, Tô chorando aqui já. É verdade, tô segurando, gente. É uma Sabia canção, que isso ia acontecer aqui, viu? Esse programa tá com surpresa. Eu gosto muito da forma que o Júnior explica, né? Ele tá falando da Bíblia, né? De Jesus, enfim, desse amor, do relacionamento. Em resumo, assim, o nosso relacionamento com Deus nos cura, né? Ele, enfim, ele deixa a gente saudável. Para quem crê, né? A gente não tá pregando religião aqui. Não. E até porque a religião, ela é um caminho que foi impossível de ser cumprido. A religião é uma tentativa nossa de nos aproximarmos dele. Sim. Esse ser imperfeito, que compreende as suas imperfeições, que vê os vácuos no seu coração, os vazios que carrega. E ele vai tentando, através de vários elementos humanos, construídos por mãos humanas, na tentativa de encontrar aquilo que realmente faz sentido para a vida. Então essa é a religião. Agora o Evangelho não é isso. O Evangelho é esse encontro de Deus com a gente partindo do próprio Deus. É Ele vindo. É um caminho que Ele constrói. É uma realidade que Ele desenvolve a partir de quem Ele é. Não é a minha tentativa. Eu estou impossibilitado de construir um caminho até Ele. Né? A gente está separado. Mas Ele, na sua disposição graciosa, misericordiosa e amorosa, Ele fez esse caminho. Então, a religião não consegue suprir esse processo, ela não consegue resolver esse dilema, né? Tanto é que ela constrói vários amuletos e várias coisas. Às vezes ela até fere, né? Ela acaba causando um ser tóxico, enfim. Isso. A religião, eu digo, né? Não o evangelho. Não sim, porque ela vai usando o sagrado para um processo de manipulação, de destruição. Então não quer dizer que você estando num condicionamento religioso, você está saudável, né? Eu já conheci, eu lido com gente o tempo todo, que foi ferida nesse ambiente, que foi destruída nesse ambiente. Então não quer dizer que esse ambiente, o ambiente religioso, ele é um ambiente de cura, né? Ele é um ambiente que pode ser adoecedor, dependendo como é interpretado a relação com Deus. Então a relação que cura é essa relação que é enxergada a partir do Evangelho de Jesus e do Deus que se fez gente, habitou entre nós, né? E ele vai dizer isso, é interessante como Jesus olha para a sua volta e diante dos questionamentos, quem que ele estava tocando, com quem que ele estava conversando, a maneira como ele estava se portando diante das pessoas que não estavam preparadas para estarem dentro de um condicionamento religioso. Ele é questionado, mas e aí? Que você conversa com esse tipo de gente, você come, você senta. E aí ele fala bem assim, é o seguinte, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, né? Então ele veio para essa realidade adoecida mesmo, para esse coração adoecido, para gente que não tá bem. É para isso que ele está aí. Ai, gente, eu tô quase chorando de verdade, né? O Luciano tá arrepiando aqui, ó. Eu amo trazer gente com essa carga pra bater um papo aqui. Eu não sei se eu posso usar a expressão de carga, mas que tem conteúdo, que cada palavra que você gera e solta, assim, a gente sente amor, sente cuidado de Deus, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Não acabou o papo não, mas é que eu tô muito grata, gente, por esse papo. Como o Júnior falou, ele lida com muita gente, já lidou com muita gente, com problemas, enfim. Eu sei que isso é uma realidade sua, né, no seu trabalho pastoral. E é até interessante da gente falar aqui, porque o programa hoje tá voltado nisso. Gente cheia de trauma, cheia de machucado mesmo, que foi causado talvez por um relacionamento, talvez dentro de casa, a família mesmo, que acabou adoecendo, talvez dentro de uma religião, de uma igreja em si. Eu sei que você lida com coisas assim também. E a gente sabe que isso às vezes acaba gerando até doenças físicas, né? A falta de perdão, por exemplo, gera várias doenças aí no nosso corpo físico mesmo.
E eu queria que você falasse um pouco disso, um pouco sobre o trauma, como lidar com o trauma, como... Eu sei que a gente tem hoje psicólogos, psiquiatras, terapeutas, vários especialistas, hoje vão estar alguns com a gente aqui, mas o que você diria, como lidar com isso? Como superar, como romper, como se curar? Tá. Antes de entrar para a minha linha, eu quero valorizar todas essas ciências, certo. A psicologia, a terapia, tudo isso é muito importante. Sim. Né? Muitas vezes a gente percebeu um conflito e uma briga da teologia com essas ciências, mas eu vejo como que isso contribui. Em nenhum momento a gente quer dizer que a teologia anula esse tipo de coisa. Então, a gente até encoraja muitas pessoas a buscar esse caminho, que ele é um caminho que muitas vezes não traz a solução, ele identifica o problema. Então isso é muito importante, você conseguir utilizar a partir dessas ciências eu diria uma autocompreensão, um autoentendimento, né, um autoconhecimento. Sim. Então as pessoas passam a se conhecer. Agora, a Bíblia é a resposta para esses problemas, é nela, né, que a gente percebe a resposta para os dilemas do ser humano. E tem muita gente com muitos problemas, inclusive esse de perdoar. Agora, por que eu perdoo? Porque eu fui perdoado. Uhum. Então é uma relação de gente que consegue perceber, a partir do que Deus proporcionou para essa relação, que eu não tenho mais o direito de ficar carregando promissórias existenciais, dívidas, deixar a gente no cheque especial da minha vida, porque cometeu, eu não posso mais fazer isso. Sim. Porque alguém que poderia fazer isso comigo não fez. Já está pago. Já está pago, está consumado, sim. Ele rasgou a promissória. Então, o perdão que eu recebi me fez ser um perdoador. O amor que eu recebi me fez ser alguém amável. A misericórdia que eu recebi me fez ser misericordioso. A graça que eu recebi me fez ser gracioso. Uhum. Então eu vou interpretando a vida, enxergando a vida a partir daquilo que Ele fez por mim. Então, a minha relação com Cristo é que dá o parâmetro como deve ser a minha relação com as outras pessoas. Como que a pessoa pode resolver o dilema do perdão, né? Porque é muito doloroso. Perdoar é doar o que já se perdeu. Então é perder duas vezes. Eu já fui machucado, uhum. E eu decido perder de novo doando aquilo que eu já perdi, né? Aquilo que já me feriu. É somente numa compreensão que a gente recebeu. Então é um mistério que eu vou sendo curado à medida que eu perdoo, que eu me dou, à medida que eu amo mais, que eu me entrego. Então são elementos que vão gerando saúde e a nossa alma vai sendo guardada, né? Muitas vezes, por exemplo, eu aqui, Tayla, entendi tudo que você disse e compartilho da mesma opinião, mas muitas vezes não é fácil para outra pessoa que está ouvindo ali, assistindo, entender isso. Mas como assim? Eu vou perdoar porque eu fui perdoado? Tipo, enfim, não é todo mundo tem a mesma concepção, que entende tão fácil. E muitas vezes precisa mesmo da ajuda de um profissional na área, de um psicanalista, de um psicólogo, para poder fazer enxergar, interpretar algumas coisas, mostrar caminhos. Por isso é até legal você ter falado da importância aí da ciência no meio de tudo isso, né? Uhum. Tipo, a gente não pode tirar a credibilidade mesmo do profissional. Eu, por exemplo, já precisei estar numa terapia para romper algumas barreiras, para caminhos que talvez eu já sabia onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Mas eu precisei estar com um profissional para talvez ter coragem de fazer aquilo. Enfim, foi tipo um guia. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo o amor de Deus, né? Às vezes a gente precisa parar assim e ter uma ajuda num profissional, né? Lidar com a dor, com o sofrimento, com a angústia, com a aflição é uma coisa muito difícil. Né? A gente não conseguirá suportar e passar por isso sozinho. Né? Não dá, pode ser uma angústia, um sofrimento gerado por uma ferida aberta, por uma traição, por uma série de coisas. Então nós vamos precisar, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Né? Então nós vamos precisar. Eu enfrentei 2 lutos na minha vida, do meu pai e da minha mãe. Sim. Se eu tivesse que ter ido a um ambiente terapêutico, assim,
de um profissional, eu teria ido sem problema. Mas eu não fui, mas eu tive ambientes terapêuticos, eu tive ambientes onde muitas vezes de amigos cercados, onde eu expressava aquilo, eu chorava, eu dizia das dores, eu era aconselhado. Então vários ambientes de terapia foram construídos. Eu sempre encontrei nesses ambientes um ambiente de cura. Às vezes é um café numa padaria, às vezes é uma conversa qualquer, simples. Uma coisa simples. Sim. Às vezes é chamar alguns amigos e conversar sobre aquilo. Então esses encontros de afetos, de amor, eles são extraordinários no e necessários, né? Os amigos, né? Assim. São necessários. Então, não dá para a gente viver achando que a saúde nossa vai ser encontrada no isolamento. Sim. Ela precisa de encontros, né? Sejam eles encontros com o sagrado ou os encontros humanos, mas eles são fundamentais. Os dois são necessários para a nossa vida aí. A gente tá falando bastante aqui, ó. Estão me avisando até de tempo aqui, viu, galera? Eu queria continuar batendo papo com o Júnior, falaria com ele os 3 blocos. Eu sei que não ia faltar assunto, não ia faltar conteúdo, não ia faltar amor em cada palavra. Você continua arrepiando aqui, tá sendo muito gostoso. Mas a gente precisa encerrar por hoje aqui. Eu fiz essa introdução com o Júnior falando aí de saúde no sentido mente, né, emocional, da alma. Para poder estar falando também com outros profissionais aqui hoje, tá falando um pouquinho de tratamento para vocês, de formas que a gente pode cuidar disso. Por isso que já foi interessante o Júnior falar aqui da parte da ciência, porque a gente vai seguir nessa vibe, tá bom? Você vai ficar convidado desde já aqui para vir no próximo programa, que daí eu já vou querer outros assuntos já. Falamos de saúde hoje, outro dia vai ser sobre outro assunto. E o Júnior volta com mais tempo para bater um papo com a gente, beleza? Muito obrigada, Júnior, por ter Obrigado, Tayla. Obrigado a todo mundo que nos assistiu por esse tempo. E muitas vezes, para gerar saúde, é necessário trocar o disco, né? Trocar o assunto. Por isso que eu gosto dele. É por isso que eu gosto dele. Trocar o disco, mudar a rotina, mudar a vida, isso trocar aí. O assunto, trocar ambientes. A gente fala muito aqui no programa sobre mudança de mente. E a gente precisa disso, né? Isso. Fala do Mindsight também, né? De virar a chave. É interessante. Você tá certinho. Você veio no programa certo hoje. Tá bom, obrigado. Gente, eu me despeço do Júnior aqui para o próximo bloco, mas a gente continua nesse papo aí sobre saúde, sobre ser saudável, tá bom? E sobre as formas aí que a gente pode se cuidar e tratar alguns traumas, romper barreiras, beleza? Então não sai daí, continua com a gente e logo mais eu trago ele de volta para bater um papo com vocês. Um beijo. Isso aí, começamos esse bloco aqui com um parceiro, amigo, nosso parceiro Rafael Barreiros, está aqui comigo hoje e eu quero bater esse papo com ele muito legal, focando aí nessa vibe que a gente tá no programa de hoje sobre saúde da mente, saúde da alma. Mas antes disso, Rafa, se apresenta pro povo. Quem que é o Rafael? Pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bem, é um prazer estar com você. Obrigado, tá? Meu nome é Rafael Barreiros, eu sou hipnólogo, hipnoterapeuta, né? Eu utilizo a hipnose para lidar na área das terapias, lidar com a saúde mental, as dores da alma, né? Que vocês estão falando hoje, né? O nosso programa hoje está voltado a isso, Rafa. Por isso você foi um convidado super especial aí. Falando em hipnose, hipnoterapia, é importante já começar esse bloco falando para a galera que não conhece, não sabe o que é isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho. O que é hipnose? Isso. A hipnose nada mais é que um estado natural da mente. Não tem nada a ver com ir para outra dimensão, o pessoal acha isso, né? Vou para Nárnia, não é nada disso, é um estado natural da mente. Você pode experimentar esse estado de hipnose, um exemplo, assistindo um bom filme. Você sabe que ali tem um diretor, tem um roteiro, existem personagens
Conscientemente você sabe disso, mas seu subconsciente deixa todas as emoções fluírem e você sente ali tristeza assistindo um filme, sente medo, sente alegria. Então isso é um estado de hipnose. É bem tranquilo, nada além Parece disso. que a explicação dele assim é bem fácil. Bem tranquilo, né? Eu fiquei sabendo que hoje a hipnose vai acontecer aqui comigo, viu? Vocês não saem do sofá ou da cadeira ou da cama que vocês estivessem. Porque hoje vai acontecer aqui, ó. Como que é aquela expressão? Matar a cobra, mostrar o pau? Acho que é isso a expressão. Nós vamos fazer isso aqui hoje. Além da hipnose, também trabalha com regressão, né, Rafa? É isso? Isso. A regressão é uma das ferramentas mais utilizadas, acredito, pelos hipnoterapeutas, porque a regressão ela dessensibiliza aquele caminho neural que foi criado, aquela emoção negativa. Um exemplo, se a pessoa tem um pânico, aquele pânico está ativo na cabeça dela. Sim. Mas ele foi criado em algum momento. Ele teve uma causa na vida dela em algum momento. A regressão vai lá nessa causa, dessensibiliza essa via neural negativa e cria uma nova, ressignificando aquela causa. Então, por isso que a regressão ela é tão eficiente, porque ela ressignifica e dessensibiliza a área do cérebro que está ligada a essa emoção negativa. Eu, como sou muito curiosa, já queria fazer até regressão. Pena que não vai fazer regressão aqui agora, gente. Senão A gente faz depois. Eu já ia falar, ó, queria regressão na minha vida aqui. Eu já conheço gente que fez e ouvi falar muito bem, assim. Acho interessante esse trabalho. É bem legal. Gente, antes do Rafa aqui me hipnotizar, dele fazer todo esse auê aqui que eu tô ansiosa pra acontecer e pra mostrar pra vocês, o Rafa foi convidado hoje porque, como vocês sabem, nosso programa tá rolando e a gente tá falando sobre saúde, né? Sobre bem-estar, a saúde no geral. Não a saúde só da doença física, né? Mas a saúde da mente, saúde da alma, as dores da alma. Enfim, a gente já falou um pouco com o Júnior, bateu esse papo pro lado espiritual também. Por isso que o Rafa é nosso convidado, porque eu tenho certeza que você também atende, recebe muitas pessoas que chegam doentes, né? Ela não tem lá uma doença conhecida como um diabetes, um câncer ou algo do tipo, que a gente ouve muito falar, mas ela tá toda doente por dentro, ela tá com a alma ferida. E como é que acontece esse trabalho? Qual a importância da hipnose, né, diante disso? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Tá. Antes eu queria deixar uma reflexão sobre dor, né? Nós crescemos e nós evoluímos como seres humanos a partir da dor. Nós temos os momentos de felicidade, esses momentos vão servir de motivação. Só que as dores, ela faz parte do crescimento. Sim. Então, assim, eu quero deixar essa reflexão para você olhar para a sua dor. Eu tenho minha dor, você tem a sua, vocês têm a de vocês, de uma forma diferente. Se você mudar a sua percepção, você vai começar a ver o lado positivo. O que eu posso aprender com essa dor? Porque se você mergulhar na sua dor, você vai dar atenção para ela, você vai deixá-la maior. E isso pode depois virar uma doença emocional. Então, se você vê a intenção positiva, você vai subindo degrauzinho por degrauzinho na sua vida. Isso é muito legal. Legal. Né? Ô, Rafa, existe muita procura hoje. A gente que precisa romper muita coisa, muita dor emocional, por exemplo, para conseguir avançar em determinados caminhos, assuntos. Como é que funciona assim, o seu trabalho? Hoje o que mais tem de procura de dores emocionais é a ansiedade, depressão, pânico, fim de relacionamento, luto, né? E uma coisa interessante sobre a dor, que nós falamos o coração partido, né? As pessoas que têm depressão falam que dói realmente no corpo. E realmente dói. Por quê? Se você quebrar uma perna, um exemplo, você bate sua perna, o mesmo lugar de alerta no cérebro é o mesmo lugar para dor social, dor emocional e dor física. O cérebro não diferencia. Então, às vezes, tem pessoas que preferem quebrar uma perna do que estar sentindo aquela dor no coração. Então isso é bom para nós refletirmos, para dar mais atenção a quando o próximo fala que está doendo realmente o coração dele. Realmente ele está machucado. Então, isso é bom para a gente parar de julgar as dores do próximo. A gente consegue olhar de uma outra forma para as pessoas também. Legal. Tá? A gente vai fazer aqui pra vocês... Oh, meu Deus. Agora! A gente vai fazer, eu vou mostrar pra vocês, vai ficar tudo bem, porque depois eu vou continuar falando mais um pouquinho com o Rafa, tá? Vai ser rapidinho, né? Vai ser só meio que um exemplo, uma pincelada do que é esse trabalho. Antes eu já fiz aqui com a Tayla, uma preparação, um teste. Ela é bem dedicada, bem entregue, bem tensa. A hipnose é foco e concentração. Então ela é bem focada, ela é bem concentrada, ela entra muito fácil no estado. Então assim, já teve uma preparação antes. Esse negócio de chegar assim, durma, e a pessoa entrar e cair, isso não existe, tá, pessoal? Não vou chegar em você e falar, durma, você vai entrar no estado de hipnose. Isso não existe. Mágica. Tem uma preparação antes para saber se a pessoa está engajada ou não. Então, relembrando, recapitulando, eu fui preparada antes pra gente estar fazendo aqui, tá? Teve um bastidor todo aqui. O Luciano podia ter gravado, né, Lu? Esse bastidor que foi muito interessante. Essa é a minha primeira experiência. Então, agora aqui mostrando pra vocês. Tô preparado, bora lá? Vamos lá. Vamos lá. O que eu faço? Então tá, vamos para seu bracinho. Olha pra ponta do seu dedo aqui. Isso. Olhos fechados, olhos abertos, olhos abertos. Isso. Deixe que sua testa vá atraindo
a ponta dos seus dedos. Cada vez mais. E assim que seu dedo toca a sua testa, você com as pernas firmes no chão, entra num estado bem profundo de relaxamento. Isso. Relaxa completamente. As pernas firmes no chão. Isso. Isso. Indo cada vez mais profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Bem profundo. Bem profundo. Bem profundo. Tranquilo, pernas firmes no chão. Aqui, pessoal, ela tá me ouvindo. Né, tá? Ela pode mexer com a cabeça, tá me ouvindo. Você viu que ela é bem concentrada, né? No 5, 3, 2, 1, o corpo dela, ela é muito, muito concentrada. Pode ficar com o corpo totalmente firme, isso, ereto, tá segura, tá tudo bem. Isso. Muito bem. Vamos utilizar do entretenimento agora para vocês verem o poder da sua mente. Para você ver o poder da sua mente. Olha só que interessante. Imagine agora que do lado direito do seu cérebro tem um quadro. E nesse quadro você vai escrever o seu nome. Isso, escreva o seu nome nesse quadro. Isso. Isso. Agora eu vou fazer uma contagem de 1 até 3. E no 3 eu quero que você apague o seu nome desse quadro. E ele vai sumir completamente do quadro e da sua mente. Vai ser muito interessante. Comece a apagar. 1, 2, 3. E some completamente. E sumiu completamente. E se sentindo muito bem. Se sentindo tranquila, energizada. Pode abrir os olhos. Isso. Tá bem? Gente, a gente tá muito leve. Tá tudo certo? Sim. Então tá. Vou continuar aqui a apresentação. Então, meu nome é Rafael Barreiros. O seu? Pode falar. Qual é o seu nome? Vai, puxa. Eu vou pedir socorro. Pra quem? Pra você. Ó, feche seus olhos. Feche seus olhos, relaxa. 5, 4, 3, 2, 1. Isso, firme no chão. Firme no chão. Isso. Tranquilo. Você não lembra seu nome, mas eu lembro seu nome. Vou te falar o seu nome, você vai escrever aí no seu quadro. Isso. Você vai escrever aí no seu quadro agora. L-U-C-I-A-N-O. Esse é o seu nome, Luciano. Isso, você tem o seu xará aqui, está aqui também no estúdio. Luciano é o seu nome. Esse nome é o seu nome, seu apelido era Lucianinho quando criança. Isso, esse é o seu nome e está tudo bem. Isso, muito bem, Lucianinho. Pode abrir seus olhos, se sentindo bem. E aí, tá sentindo bem? Oh. Quantos dedos tem aqui? 2. Aqui? 4. Seu nome? Luciano. Como que é seu nome? Luciano? Luciano? É Luciano mesmo? Luciano. É. Será que eu não posso ter te hipnotizado e mudado o seu nome? O que você acha? Ou é seu nome mesmo? Eu não sei, gente. O Luciano tá rindo lá atrás. É o xará, né? Esse xará aqui, interessante. Lucianinho. Lucianinho. Era assim o seu apelido na escola? Era. Ah, que legal. E olha só que interessante. Como ela é engajada, ela de olhos abertos, não precisa fechar os olhos para ter hipnose, né? Assim que eu tocar a testa do Luciano, vai sumir aquele número, o número 7, que está entre o 6 e 8, esse número vai sumir. Assim que eu tocar a sua testa. Olha só que interessante, ó. Assim que eu toco a sua testa, ele some, ó. Some completamente. Luciano, quantos dedos tem nessa mão aqui? Na sua? Quantos dedos tem aqui? 5. E na outra? 5. 5 mais 5? 10. Vamos lá, vamos fazer uma contagem então. Vira aqui, vai lá. 1, 2, 3. Vai devagar. Ó, o jeito certo de contar é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Assim que você aprendeu, assim que é. Isso é uma verdade absoluta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Qual que é? Temos um extraterrestre aqui. 5 mais 5, 10. Uhum. Vai mais rápido, vamos ver. Vai mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11 dedos. Luciano, bom de conta. O que você acha? Tá certo? Eu vou ajudar. Tá. Vou ajudar o Luciano. Aquele desenho é Branca de Neve e os... Vamos ver. Branca de Neve e os... Quantos anões tinha? Quantos anões? O pessoal vai achar que você tá mentindo, fala.
Eu não sei. Aquele filme do James Bond, de tiro, 00? É um número, né? É um número. 00? Eu vou tocar na testa e vou falar qual que é, ó. É Beth, ó. É Beth. Então vamos lá. Branca de Neve e os? Beth. Beth o quê? Anões. Beth Anões. 00? Beth. Aí, parabéns. Voltou. Aê, parabéns. Agora deu? Agora deu. Voltou. É isso aí? Mas agora já tô normal. Tá normal. Qual é o seu nome? Que? Luciano. Luciano, é isso mesmo. Gente, eu tô... Que doido, né? Tá tudo bem mesmo, né? Tá. Tô me sentindo muito relaxada. Ó, assim que você Tudo tocar bem. a sua testa, volta tudo ao normal e você lembra de tudo que aconteceu. Toca a sua testa. Volta tudo ao normal. Todas as sugestões voltam, ó. Que legal. Qual é o seu nome? Tayla. Não é Luciano Tudo mais? bem agora comigo? Voltou tudo. É? Agora eu tô bem? Tá bem. É sério? Pelo Ela é amor de Deus! Ela é muito dedicada, pessoal. Muito dedicada. Parabéns. Gente do céu, mas o melhor é o corpo, cara. Meu Deus. E E relaxa, principalmente né? a hora que eu fico com o olho fechado, assim, tipo, você falando comigo com o olho fechado. Parecia que eu ia. Sei lá, que. Interessante, sabe né? quando parece que você tá flutuando? Já fizeram isso com você? Você faz com os outros que já fizeram com você? Aham, já. Meu, dá a impressão né? que você. Luciano, você tinha que vir aqui, eu vou aí filmar. É. Você tinha que O fazer. Luciano de verdade, agora lá atrás, ó, devia vir. O Luciano de verdade. Meu, que interessante, cara. Então esse trabalho acaba ajudando as pessoas, daí de alguma forma, a se curar, a romper barreiras, é Porque sério. imagina assim, a Tayla esqueceu do nome dela, coisa que ela escutou a vida dela inteira. O número 7 é um número comum, por isso que eu uso o 7, porque é Branca de Neve, 007, né? Coisas que você está acostumado a falar no seu dia a dia, você esqueceu. Imagina o que você não vem fazendo da sua vida, uma vida inteira talvez de reclamações, de pensamentos negativos. Imagina você fazendo isso todos os dias com a sua mente. Como você não tem fortalecido coisas ruins dentro de você. E essas coisas ruins têm virado doenças emocionais, às vezes até físicas. Sim. Né? As doenças físicas, nem todas vão ter origens emocionais. A gente não pode afirmar isso. Mas boa parte das doenças físicas tem origem emocional. Né? Às vezes uma fibromialgia, às vezes uma bursite, uma dor de estômago. Então tudo a gente precisa analisar. Então é pensar que os seus pensamentos vão ter influência nos seus resultados. Gente. É fantástico, é não, fantástico. sério, eu já quero sair daqui e fazer regressão agora. Vambora. Eu não quero mais nem gravar mais hoje, sabe? Eu não quero mais trabalhar, eu já quero ir pra regressão. Vambora. Rafa, muito obrigada por ter vindo, gostei demais. Eu que Espero que você agradeço. volte, assim, pra gente fazer, talvez não comigo de novo, mas com outro convidado. Bem interessante isso. Pode Bom ser. demais. É legal, entretenimento. A galera adora ver feito entretenimento, né? A galera Gosta. Já tá feito o convite pra uma próxima. Tá, Tá vamos bom? fazer. O Rafa é de Londrina, atende Londrina. Tá atendendo Arapongas já ou ainda não? Não, atendo o pessoal de Arapongas vai pra Londrina. Então, Arapongas, dá pra. Mas pertinho, contem comigo, é do lado, pertinho. é do lado. É, compensa. Vale a pena o resultado. E contato do Rafa vai ficar na tela pra vocês aqui agora. Telefone, né? Instagram. O endereço lá da onde o Rafa atende em Londrina vai estar aqui Isso. certinho pra galera entrar em contato. Ok. Fechou? Ó, eu de vocês. Eu ia. É massa. Isso aqui foi só um experimento, uma coisa rápida. E já é muito legal. Imagina, é um tratamento, pode chamar de tratamento? É um tratamento. É um tratamento, então. Isso, O tratamento isso. em si deve ser muito interessante, por completo. Você pode ou tratar uma doença emocional, uma doença física, ou também você pode potencializar seus resultados em alguma área da sua vida. Não, isso aí é muito interessante. Eu gosto de potencializar, gente. Então é isso aí. Muito obrigada. Vou fechar aqui com Obrigado você. pela oportunidade, Obrigada tá? a você Mais uma por ter vez. vindo, tá? Valeu mesmo. Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.
Estamos de volta agora com mais um convidado, último convidado de hoje, meu amigo doutor Renato Banja. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Obrigado você pelo convite. Tô feliz aqui que ele topou, viu, gente? Porque ele é um cara mais tímido, reservado, vocês vão ver que ele fala bem baixo e tal, mas ele topou vir aqui no Troca o Disco e eu tô muito feliz por isso. Doutor, antes da gente continuar a nossa conversa hoje sobre saúde emocional, sobre saúde mental, né? Eu quero que você se apresente aí pra galera, pra quem ainda não conhece. Bom, fala um pouquinho do seu trabalho. Meu nome é Renato Banja, eu sou fisioterapeuta já há 15, 16 anos. Eu trabalho com a área de osteopatia, de acupuntura e agora ingressei muito na área da microfisioterapia, porque eu comecei a sentir uma necessidade de muitos tratamentos na área emocional, porque a gente está tratando e cuidando bastante das afecções físicas, mas a gente tem deixado muito de lado essa nossa parte emocional, sentimental até às vezes, e a maioria dos casos que eu estou pegando agora, a gente vê que é muito de fundo emocional, tanto dores como essas fibromialgias e outras dores que podem estar às vezes mais intensas do que o normal devido a uma debilidade emocional da pessoa. Como eles não tratam essas condições emocionais, a gente vê muito problema ainda. Então, assim, às vezes é só entrando no medicamento, em vez de a gente poderia usar outras formas de tratamento para poder deixar ela com uma qualidade de vida melhor. Doutor, dá uma explicada, assim, um resumo sobre a microfisioterapia, porque eu tenho certeza que tem muita gente de casa que não sabe nem do que a gente está falando. Sim, a microfisioterapia é uma técnica francesa de terapia manual. Ela foi elaborada nos anos 80 por dois fisioterapeutas osteopatas, que é o Patrice Bernini e o Daniel Grosjean, e ela trabalha muito com cicatrizes patológicas. O que seria uma cicatriz patológica? São marcas deixadas por algum agente químico, físico, emocional, que vai fazer com que haja uma disfunção no corpo. Então nós da microfisioterapeutas, nós vamos com leves toques e alguns testes, verificar onde está essa cicatriz patológica, para a gente poder ativar um sistema que a gente chama de sistema reparador, que ele está presente em todos os seres humanos. Então, assim, se às vezes alguma causa emocional aconteceu com a gente, se formos nós mesmos que causamos elas, nós temos a cura dentro de nós mesmos. Então, com esses toques, a gente reinforma o corpo do que está acontecendo para que ela consiga tratar essa cicatriz patogênica, e essa cicatriz patogênica quase sempre traz um sintoma para a pessoa. Uma ansiedade, uma dor no estômago, uma dor de cabeça. Então, insônia, né? Sim, insônia, eu tô depressão. Falando isso porque eu fiz, né, doutor? E em termos de insônia, para mim foi fantástico. Não tenho mais. Sim, porque cada caso é um caso. Assim, a sua insônia foi por um motivo, mas a gente pode ter vários outros pessoas que chegam com insônia, porque a gente tem problema familiar, a gente tem problema no trabalho, a gente pode ter alguma alergia, alguma coisa. Então, sim, são N fatores que podem influenciar no seu sono. Então, nós temos que fazer todos os testes, ver o que o corpo nos fala, para a gente poder te dar um diagnóstico, e aí, com o princípio da autocura que a gente trabalha na microfisioterapia, você melhorar por você mesmo. Uhum. Só que a gente identifica a cicatriz patológica e o local de incentivação do mecanismo reparador. Então, se o seu corpo, nesse tempo que ele ficou após a sessão, vai fazer com que ele se recupere disso. Uhum. O organismo entenda o que aconteceu e o que está causando esse problema, para que ele mesmo possa sanar isso. Uhum. E aí a gente tem uma qualidade de sono melhor. É isso aí, vocês já entenderam, né, o que é microfisioterapia, como eu já falei que eu já fiz, já passei por... Posso usar o termo tratamento? Sim. Sim, tratamento, tá certo. Então já passei por esse tratamento e super recomendo, falo para meus amigos próximos, sempre indico mesmo, porque além de ansiedade e alguns outros problemas, principalmente a insônia, tava me derrubando, tava me fazendo muito mal. Eu não conseguia dormir. Eu tava acontecendo assim, como eu tenho uma rotina de fim de semana na madrugada, de chegar em casa amanhecer no dia, por conta de show, aí meu sono ficava todo desregulado. Durante a semana tinha de 4h30 da manhã eu tava acordada, não tinha sono. E aí eu tinha que acordar cedo no outro dia, isso me prejudicava muito porque meu dia não rendia. Agora, doutor, é tipo um milagre assim, ó. Eu tenho a hora certa de dormir, meu corpo dorme. E eu acordo sozinha, bem cedo.
porque a gente tem um relógio biológico que controla essas funções. Então, assim, normalmente a gente precisa de horas de sono. Tem gente que precisa de mais horas de sono, tem gente que precisa de menos horas de sono. Depende de cada organismo. Então, assim, cada ser é único. Então, assim, não vou falar assim, Tayla, durma 8 horas por noite. Às vezes você não precisa disso tudo. Eu mesmo preciso na base de 5 horas a 6 horas, eu estou muito bem no outro dia. Mas aí vai da qualidade do sono. A gente tem que trabalhar todas essas partes, porque assim, normalmente se a gente não tem uma boa qualidade de sono, a gente não consegue recuperar a energia para poder, vamos dizer, viver um bom dia no outro dia. Sim. Então assim, o sono é uma coisa que ele se acumula. Então assim, se toda noite você não for dormindo corretamente ou tiver uma boa noite de sono, seu corpo vai te cobrar isso. Então assim, vai aumentar cansaço, vai aumentar a sua ansiedade, vai aumentar o seu nervosismo. Às vezes a gente vai acabar descontando em outras pessoas uma coisa que a gente está sentindo falta. No entanto, que a gente vê muito em estradas, em vídeos, como que uma pessoa que trabalha com direção, tipo um caminhoneiro, dorme do nada. Porque assim, o sono, ele cobra. Então assim, na hora que você não tem mais para onde correr, ele vai fechar seus olhos sem você ter consciência que você está dormindo. Sim, a gente realmente necessita. E é até interessante falar, né? A gente está falando sobre saúde. Uma pessoa... Eu não cheguei nesse caso de ficar doente por conta disso. Mas acontece da pessoa não conseguir dormir, ficar ali meses, anos tentando, com problema de insônia, e isso acarreta, né, problema de saúde. A pessoa fica não saudável por conta disso. Aí a gente entra em depressão às vezes, irritabilidade, aí começa a te dar outras consequências advindas dessa falta de sono. Sim. A alimentação piora, ou com o aumento da ansiedade também você começa a comer mais besteira, não se alimenta direito. Uma bola de neve, ela só vai crescendo e piorando a sua situação. Ou seja, a sua qualidade de vida vai baixando muito, e se você não procurar uma ajuda, você vai pro buraco. É isso aí. Infelizmente. Literalmente, às vezes. Sim, porque eu falo assim, a gente hoje em dia se preocupa às vezes muito com o físico, a estética, mas pouco com o emocional, com a nossa qualidade de vida, de entender nossos sentimentos, o que a gente passa no dia a dia. Então, às vezes, lógico, eu quero ficar com um corpo bonito, eu tenho que fazer exercício. Isso tudo melhora até a imunidade da gente. Só que a gente tem que pensar assim, eu tô bonita, por exemplo. Você está bonita, por exemplo, assim. Mas se você não trabalhar o seu meio emocional, você não é uma Tayla completa. Sim. Então, você pode estar com um físico bom, mas se o seu mental não estiver bom também, você não vai ser uma Tayla completa, feliz. Então, assim, até a felicidade, as pessoas não entendem que depende muito do estado emocional. Como é o nosso dia a dia, como são nossos relacionamentos, como a gente lida com os profissionais que a gente trabalha. Então, tudo isso faz parte de um todo. E, assim, é essa visão que a gente quer ter, do todo. A Tayla está bem, né, no físico, vamos deixar ela bem no emocional, para que tudo dê certo, para que a gente consiga fazer com que ela seja feliz. E a partir desses tratamentos hoje não convencionais que a gente fala, que a gente consegue dar uma qualidade de vida para muitos pacientes aqui em Arapongas e vem cada dia ganhando mais espaço. É uma técnica nova? Mas com todos os resultados que a gente vem tendo, vem me deixando muito feliz, porque eu tenho sempre bons feedbacks. Não divulgo todos, porque é uma coisa minha e do paciente, mas sempre vejo receber elogios, mas não sou eu. É sempre assim, eu passo a informação para o paciente, ele que resolve. É autocura. Sim, porque ele que resolve o que fazer com aquela informação. Se ele quiser melhorar, ele vai melhorar. Mas ele tem muitas pessoas que não querem melhorar. Ela quer ser sempre o patinho feio da história. Ela quer que eu sou o coitadinho. O vitimismo. Sim, porque eu posso perder a minha super proteção, porque se eu sou a vítima, eu sou o coitadinho, todo mundo me mima, todo mundo me atiça. Mas isso não faz bem para ela. Mas ela acha que faz. Então, assim, a informação é repassada para a pessoa. Agora, vai do interesse dela querer ou não resolver os problemas dela. Sim. Eu acho interessante que existe muita procura, no seu caso, assim, no seu trabalho, de pessoas não saudáveis, né? Não digo fisicamente, mas eu digo no sentido mental, emocional, e que começam a se tratar, começam a se cuidar e levar o tratamento a sério, e daí elas se tornam pessoas saudáveis, elas conseguem romper barreiras, elas rompem traumas, né, porque muitas das vezes o que não deixa a gente pra frente, deixa a gente trocar o disco, são traumas. Então é interessante esse trabalho mesmo, doutor, esse lance da autocura,
que a microfisioterapia causa. É porque assim, normalmente como a técnica é muito nova, a gente recebe sempre os casos mais graves, que já tentaram passar por médicos, outros tratamentos e não deram certo. A pessoa acaba chegando para mim num desespero. Mas aí depois que a gente apresenta e ela faz uma sessão que ela vê a melhora, ela começa a acreditar no tratamento. Às vezes é bom e é ruim, mas assim, toda vez que ela melhora um pouco o que for, ela já começa a acreditar no tratamento. Então assim, o ideal seria para eu conseguir pegar as pessoas para prevenir as doenças, vamos dizer assim. Sim. E não curá-las. Mas um dia, quem sabe, a gente com a informação, a gente avança nisso. Eu também acredito, doutor. Então a gente trouxe hoje o doutor Renato Banja aqui para falar em mais um tipo de tratamento, né? Sim. A gente já falou com o Rafa também sobre a hipnoterapia, sobre a regressão, que muita gente também procura. Nós falamos com o Júnior nessa área espiritual, mas também lembramos da parte científica sobre terapeutas, psicólogos, psicanalistas, né? Psiquiatras que estão também nessa área ajudando na cura de alguma forma, né? São terapias complementares. Sim. Nenhuma técnica resolve tudo. A gente sempre tem que estar aliado a outras técnicas para a gente poder ver o melhor para o paciente. O importante é o paciente. Ele melhorando, todas as técnicas são válidas. É isso aí. Então, o doutor Renato, foi mais um nosso convidado hoje para falar de saúde, para mostrar para você o quão importante é ser saudável, né? O foco do nosso programa hoje foi esse, doutor, a gente ser saudável. E não só no sentido externo, né? Tá tudo bem com o meu corpo, tá tudo bem com os meus órgãos, amém, que bom que continue, né? Mas é interessante também o dentro. A gente às vezes entra até naquelas velhas frases antigas, assim, que as pessoas falam assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então a gente tem que trabalhar mais o interno da gente para a gente estar bem com a gente mesmo. Porque assim, a felicidade vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então você só consegue fazer uma pessoa feliz quando você é feliz. Então assim, a partir do momento que a gente consegue ser feliz por nossa própria conta, a gente consegue ser feliz com alguém ou transmitir essa felicidade para as pessoas. Às vezes todo mundo fica preocupado muito com o que as pessoas vão pensar. Não, se preocupe com você. Eu já tive casos de pessoas que não são felizes porque só querem agradar as outras, mas não se agradam. Sim. Então, assim, às vezes ela quer fazer o que os outros querem que ela faça, não o que ela quer fazer. E isso vai minando a pessoa. Ela sabe que ela não é aquilo que ela quer fazer, mas ela faz para poder estar bem com a sociedade. Então, assim, pensem muito na felicidade de vocês. O que é a felicidade para vocês? O que eu posso fazer para ser feliz? O que eu quero fazer para eu ser feliz? Então pense muito nisso para que as coisas comecem a dar certo para todo mundo. Sim. E aí você conseguir, às vezes, no seu casamento, no seu relacionamento com pai, com mãe, com esposa, cada dia esse relacionamento consiga ser melhor a partir do momento que você consiga ser feliz por você. Sim. E aí transmitir essa felicidade para as pessoas. As coisas fluem daí, né, doutor? Fluem. Mas quando a gente está feliz, quando a gente está com a alma leve, tudo tende a dar certo. Parece que tudo ao nosso redor acontece. A pessoa se ilumina. É isso aí. Gente, infelizmente a gente tem que ficar por aqui. Né? A gente tem o tempo aí de programa, né, doutor? Infelizmente, mas daqui um dia ele volta para falar mais um pouquinho de micro. Se você ficou curioso, quer conhecer mais o trabalho do Dr. Renato Banja, tá aqui na tela agora para você o contato dele, juntamente com o Instagram. Dá para mandar também mensagem pelo Instagram, pode né? Mandar. Fica então, Instagram ou contato aqui, o telefone aparecendo para vocês. Você vai saber mais informações, onde o doutor atende. Vai também poder se informar mais sobre a micro, se você ficou interessado nesse tratamento. Eu já procurei vários tratamentos, nada resolveu para mim. Quem sabe? Tenta, né, doutor? Sim, com Pode certeza. Pra mim foi ótimo, no ramo que eu precisava, foi ótimo. Então eu aconselho você e recomendo, tá bom? Bom fim de semana pra você aí. Se cuide, lembrando aí, né, doutor? Corona, o vírus tá por aí, tá à volta, a gente tem que se cuidar. Sim, com certeza. Isso aí, lavar bem as mãos, se higienizar, passar álcool gel, evitar aglomeração, pensar no próximo, pensar no coleguinha também, porque eu acho que essa onda também gera muito egoísmo, né? A gente tá vendo muitas coisas já acontecendo, e principalmente esse lance de mercado. Até no Brasil já tá acontecendo isso, de a pessoa querer estocar a comida, não pensar que na casa do amigo ali, do fulano, também precisa de comida, também precisa do álcool gel. Então a gente tem que pensar também no próximo, tá bom? Não pense só em você não, vamos cuidar aí de todo mundo, pra daqui uns dias todo mundo tá se abraçando e o mundo tá 100% de novo. Com certeza, é isso aí. Estaremos lá de volta. Já a gente volta, é só uma fase. Tudo volta ao normal. Bom fim de semana pra vocês, se cuidem, um beijão e até sexta-feira que vem.